Fala trader, aqui é Diógenes com mais um conteúdo para você a respeito do mercado financeiro. Nesse vídeo eu vou te falar de como evitar entrar em falso rompimento. Falso rompimento é um padrão repetitivo do mercado e que acontece com muita frequência. Então talvez você já tenha tido essa experiência de entrar exatamente na hora errada, achando que o mercado iria romper um ponto de suporte e resistência para depois ver aquele falso rompimento muito bonito e o mercado andar no lado oposto daquilo que você pensou que o mercado ia se movimentar. Falso rompimento. Esse é um padrão que acontece no mercado e a gente sabe, talvez você já tenha experimentado negociar um falso rompimento, que é quando o mercado faz uma zona de resistência. Ok? Vou marcar aqui com uma cor diferente. Imagina uma resistência por aqui. E aí o mercado chega aqui nessa zona de resistência, ele faz de conta que vai romper para depois inverter e cair. E é claro que nesse pequeno pedaço aqui, ó, muita gente acaba entrando, se posicionando, tá? Porque identifica um possível rompimento de uma zona de resistência, o cara fala, cara, vai subir mais e eu vou comprar porque eu não vou ficar de fora do bonde. E a dica que eu vou te dar aqui é bem simples. Na verdade, o que eu vou te mostrar aqui tem muito, né, de uma questão de paciência mesmo, mas também existe uma técnica para fazer isso da forma correta. Beleza? Então, em um primeiro momento, é lógico que nós precisamos identificar uma zona ou um ponto de suporte ou de resistência. Isso tem que estar claro, bem definido para a gente. Senão, é claro, você não tem como negociar. Eu não vou entrar nesse detalhe de como marcar suporte e resistência. É bem provável que você já sabe fazer isso. Se você não souber, nesse mesmo canal tem vídeos que te explica como marcar suporte e resistência de forma geral. Beleza? Mas antes, vamos lá. Bom, temos aqui uma zona que eu vou marcar para você como uma zona de suporte. Aqui, ó. Vou deixar isso aqui um pouco mais visível. Aí. Temos essa zona de suporte marcada com esse nível azul. Eu vou apagar esse restante aqui porque você não sabe o que vai acontecer. É claro que você sabe, mas só para você entender o conceito, a ideia. Beleza? O mercado está assim. Você não sabe o que vai acontecer depois. Beleza? Fez um ponto de suporte. E aí você identifica o quê? Que o mercado chegou perto desse ponto de suporte, a tendência é de queda, fez uma retração pequena, beleza, tá tudo bem. E aí o mercado começa a vir e começa a cair. Fez um movimento de queda importante. E... opa! Primeiro sinal de um possível rompimento, tá? Essa primeira ideia que eu vou te falar é muito simples, mas te ajuda muito. E é claro que envolve sim uma boa dose de paciência. Você esperar o sinal, correndo o risco, não é exatamente o risco, tá? A palavra, mas incorrendo na possibilidade de ficar de fora. E isso sim é algo que acontece. Primeira coisa que nós podemos observar é um toque no ponto de suporte. Quando o mercado tocar num ponto de suporte, primeira dica, ó, dica número 1. Olha o candle que tocou, beleza? Dá uma olhada nesse candle, vamos dar uma olhada nesse candle aqui, ó, esse aqui é o ponto de suporte, tá? Aqui é o suporte. Vamos olhar nesse candle aqui, para a gente ver. A maior parte do tamanho do corpo desse candle está para que lado? Para cima do suporte ou para baixo? Outra coisa, tem sombra pro lado de baixo? Deixa eu apagar essa partezinha aqui. Tem sombra? Até descobrir um pedacinho do candle que vem depois. Vamos lá. Essas são perguntas importantes, tá? Tem sombra? Como que é esse toque? É um toque forte que o mercado, a maior parte do candle está para o lado de cima ou para o lado de baixo? A maior parte do candle está para o lado de cima do ponto de suporte. O que você faz quando você olha para um negócio desse? A primeira coisa, o que você faz? Eu recomendo você esperar o candle seguinte. Se isso aqui for um rompimento verdadeiro, ou seja, o mercado for continuar caindo, então o próximo candle ele tem que ser um candle assim também, ó. Mais ou menos assim. Ok? Com força, onde a maior parte do corpo do candle está para o lado de baixo do ponto de suporte. Ok? Isso aqui, se a gente vê algo como isso, tem bastante possibilidade, probabilidade de que seja um rompimento verdadeiro. Deixa eu tentar desenhar isso aqui um pouco melhor. Tem bastante probabilidade de que seja um rompimento verdadeiro.
Bateu, o primeiro candle ficou meio fraco, ou seja, a maior parte do corpo do candle estava para cima do ponto de suporte, mas o candle seguinte fez um movimento de queda bastante forte e com muita decisão, e ele esteve totalmente para debaixo do ponto de suporte. Possibilidade sim de rompimento. Se você identificar isso, a minha recomendação para você é: espera, porque existe uma enorme chance de que o mercado volte para testar esse nível que foi suporte, agora virar resistência, e aqui é onde você procura uma possível venda através de algum padrão de candle, o seu sistema de operação usual. Beleza? Se não for o caso, ou seja, se o mercado não fizer isso, não fizer esse candle, como de fato ele não fez, a gente sabe que ele não fez, né? Vamos ver o próximo candle. O que foi que aconteceu no próximo candle? O mercado voltou. E aí, o que você vai fazer? Eu sei que aqui nesse caso tem muita gente que já coloca uma ordem pendente de venda aqui embaixo. E eu digo para você, minha recomendação é: não faça isso, tá? Nesse caso especificamente, acho que não teria ativado a venda, mas às vezes acontece, o mercado dá mais uma cutucada para baixo, faz uma sombra para depois subir. Então a minha recomendação para você é: não faz isso. Espera que algum candle faça o rompimento do ponto de suporte com força. E aqui ele começa a mostrar o quê? Já todo o sinal, toda a pinta aí, né, de um falso rompimento. Por quê? Porque faltou continuidade no movimento de queda, ok? Então o mercado fez esse ponto de suporte, aqui bateu no ponto de suporte, mas ao invés de ter algum candle que feche com força para o lado de baixo, ele não conseguiu fazer isso, ele começou a mostrar a entrada de força compradora. Opa, fique esperto, talvez seja um falso rompimento. E exatamente o que aconteceu depois, tá? Vamos pegar mais algum exemplo, deixa eu tirar isso aqui. Nós temos exatamente o dia de hoje, agora, alguns minutos atrás, onde nós tínhamos essa zona de resistência, inclusive, coincidência ou não, é um número redondo. E nós podemos ver, deixa eu até marcar isso aqui um pouquinho mais para cima, porque a máxima aqui, o ponto está mais... Espera aí, vamos fazer aqui, vai ficar melhor. Olha aí, que coisa mais bonita. Ou seja, marcamos um ponto de resistência claro, bem definido, aqui no AUDSD, resistência, mercado caiu, beleza, foi lá em cima. Quando ele bateu, qual foi o comportamento do mercado nesse ponto? Ele bateu, mas ele fechou abaixo da zona de resistência e a maior parte do candle está para o lado de baixo. O que eu recomendaria você fazer para negociar um rompimento? Espera que algum candle feche com a maior parte do corpo do candle para o lado de cima. Ou seja, nesse exemplo que eu estou desenhando para você, que algum candle fechasse, que esse primeiro candle aqui, por exemplo, vamos ver se eu consigo desenhar para você bem direitinho, mais ou menos aqui. Por exemplo, imagine que esse candle ficasse assim, ó, um candle de força compradora, com pouca sombra. Aí sim, aí faria o que, Diógenes? Aí espera acontecer uma retração e aqui é onde você procura pela possível compra, tá? Não recomendo você colocar ordem pendente. Viu uma resistência, coloca uma ordem pendente do outro lado, porque o mercado bateu, vai romper e vai subir. Não recomendo você fazer isso, porque senão você vai cair em muita pegadinha, em muito falso rompimento do mercado. E é importante esperar algum tipo de confirmação, um pouco mais de clareza com relação a essa possibilidade, esses sinais. Ok? Gostou dessa dica? Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal. Manda esse vídeo nas redes sociais, aquele grupo de WhatsApp, me ajuda a ajudar outras pessoas. É de graça esse vídeo, não custa nada, só custa um like se você quiser deixar para mim. Um forte abraço, fica com Deus e até mais.